Saúde, família do coração, norovírus. Esse é o assunto do vídeo de hoje, porque agora em janeiro de 2025 estamos vivendo um surto de quadros de gastroenterite, que nada mais é do que inflamação do intestino e do estômago, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo e Baixada Santista. Hoje, no dia 8 de janeiro de 2025, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou a presença de norovírus em amostras de fezes humanas de pacientes infectados, principalmente no Guarujá e na Praia Grande. No vídeo de hoje eu vou explicar, número 1, o que é norovírus, número 2, quais os sintomas e quais pessoas podem ficar mais graves, número 3, como ele é transmitido, número 4, como a gente pode prevenir, será que tem vacina, e número 5, como a gente deve tratar. Número 1, o que é norovírus? Norovírus, como o próprio nome diz, é um vírus que é altamente contagioso e sua capacidade de sobrevivência em vários ambientes facilita muito a transmissão desse vírus. E ele principalmente causa gastroenterite, que é a inflamação no trato gastrointestinal, que é o estômago e o intestino. E para vocês saberem, ele é um dos principais vírus causadores desses sintomas de diarreia, vômito, náuseas nos Estados Unidos. O norovírus não é um vírus muito grave, mas ele é transmitido de diversas formas, principalmente consumindo alimentos ou líquidos contaminados pelo vírus. Número 2, quais os sintomas e quais pessoas podem ficar mais graves? Pessoal, embora o quadro clínico, os sintomas, eles sejam geralmente leves, eles podem ser mais graves em crianças pequenas, em idosos, em pessoas que têm doenças graves, como cardiopatias, pneumopatias, câncer, entre outras doenças. A infecção e os piores sintomas, eles vão durar, em média, de 1 a 3 dias. Mas pode demorar um pouquinho mais, uma semana, ou deixar sequelas da próprios problemas que ele pode trazer, como a desidratação. Quais os sintomas do norovírus? Principalmente diarreia e vômito. A diarreia, ela pode ter sangue ou ela pode ter pus, secreção amarelada, ou não ter nenhum dos dois. Os vômitos são muito presentes, náuseas, febre também, dor no corpo, dor de cabeça, dor na barriga, dor de estômago, um mal-estar geral, uma fraqueza intensa, sonolência e sintomas de desidratação. E para vocês saberem, é muito importante vocês se identificarem quando o paciente está desidratado, porque isso pode fazer a pessoa correr para o hospital ou procurar um tratamento mais rápido. Então, a desidratação é um efeito comum da infecção justamente porque as pessoas perdem muito líquidos vomitando e tendo diarreia. Sintomas importantes de desidratação são queda da pressão arterial, frequência do coração muito rápida, redução da quantidade da frequência do xixi, boca e garganta secas, tontura quando vai se levantar, que pode ser um sintoma de pressão baixa, muita sonolência ou irritabilidade em algumas pessoas, principalmente idosos, uma criança que está chorando muito, está muito molinha, isso pode ser sintoma de desidratação grave. E ela pode necessitar, a desidratação, de um cuidado em internação hospitalar, para a gente conseguir fazer soro na veia. Mas, na maioria dos casos, a hidratação via oral já vai ser o suficiente. Então você que tem problema cardíaco ou tem um parente com problema cardíaco, fique muito atento. Por quê? A desidratação por si só já vai fazer a pressão do paciente cair e vai fazer o coração ficar mais acelerado. E aí, se o paciente já tem problema da pressão, seja ela mais alta, precisa tomar remédio, ou seja uma insuficiência cardíaca, ou seja uma arritmia, a desidratação ela pode piorar muito esse quadro. Então, por exemplo, o paciente já está com a pressão mais baixa por conta da desidratação, da falta de líquido no corpo. Ele toma o remédio dele normalmente da pressão arterial, a pressão dele pode cair mais. Ou um paciente já tem um problema grave no coração e fica com o coração muito acelerado, precisa combater essa infecção, ele pode ter alguma piora do problema cardíaco. Então, caso você tenha esses sintomas, procure um médico imediatamente. E antes de falar da transmissão, eu queria pedir muita gentileza para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem um like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo para a gente ajudar mais pessoas. Se inscrevam aqui, isso me ajuda muito no YouTube, tá bom, pessoal? Continuando. Número 3, como é a transmissão? O norovírus ele é transmitido de várias formas, mas principalmente consumindo alimentos ou líquidos contaminados pelo vírus. Isso ocorre facilmente com a ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, e também de água contaminada. Então pode ser aquela água que a gente bebe, ou pode ser água em suco, ou pode ser até gelo. Outro jeito da gente transmitir é um contato com superfícies contaminadas, como bancadas de preparo de alimentos, bancadas de self-service, bancadas de cozinha,
isso pode ser uma fonte de contaminação. Por exemplo, contato direto com garfo das pessoas que estão contaminadas, isso pode, com canudo, no beber água no mesmo copo, isso pode ser uma fonte de contaminação, apesar de mais difícil. O contato também direto com essas pessoas infectadas, às vezes a saliva pode ter o vírus e pode contaminar essas pessoas. Então, cuidado ao cuidar de pessoas que estão doentes, compartilhar os alimentos, utensílios domésticos. Então, tem que tomar cuidado. É importante você lavar muito as mãos quando for cuidar dessas pessoas que estão infectadas ou alguém que está com quadro de diarreia, de vômito, porque elas podem estar contaminadas, seja com norovírus ou com outro vírus. Então, além disso, mesmo depois da recuperação, pessoal, é importante que a pessoa continue com os cuidados de higiene, porque ela pode continuar transmitindo o vírus por até 2 semanas ou mais. Então, qual é a questão, pessoal? Como eu falei para vocês, os sintomas geralmente duram de 1 a 3 dias, mas podem durar até 1 semana ou mais. Mas a pessoa, mesmo quando ela melhora, ela fica propagando ou disseminando esse vírus por até mais tempo, até 2 semanas, dependendo de cada caso. Então, por isso que é importante quem ficou contaminado, quem se cuidou, continuar tendo bastante higiene, tomando esses cuidados que eu falei aqui para vocês. Como eu falei no começo desse vídeo, várias formas são possíveis para a gente disseminar esse vírus. Então, tomem cuidado, principalmente se vocês estiverem em ambientes fechados, como cruzeiros, escolas, restaurantes, casas de veraneio com muita gente, ou locais de grande aglomeração, como praias lotadas, você for comer fora, em restaurante, tomem cuidado, pessoal. E Mozart, a gente pode se reinfectar, ter de novo a infecção? Pessoal, é possível sim a gente contrair de novo o norovírus várias vezes ao longo da vida, porque tem vários tipos de vírus, como por exemplo o Covid, lembram? E a imunidade que a gente tem específica para um tipo de vírus, além dela não ter duração longa nesse caso, ela não funciona contra outros tipos de vírus, outras cepas. Número 4, como a gente vai prevenir? Primeiramente, não existe vacina, pessoal. Esse vírus, além dele ser fácil de disseminar, ele é facilmente tratado, as pessoas não ficam geralmente graves. Então, a vacina não vai fazer muita diferença aqui populacionalmente. E a prevenção, ela envolve medidas importantíssimas de higiene pessoal, higiene alimentar e cuidado com o meio ambiente. Então, por exemplo, lavar muito bem as mãos com água e sabão sempre, principalmente depois de usar banheiro e antes de preparar alimentos. Por quê? Porque a gente pode ter resquícios ali de água contaminada, de água de esgoto, das pessoas que estão infectadas às vezes tiveram vômito ou fezes, não limparam direito as mãos. É importante que vocês usem soluções antissépticas, como álcool em gel, por exemplo, quando você não tiver água e sabão. Consumam apenas água tratada, tiver muito bem embalada ou for de uma fonte segura, gente. Evitem o gelo, aquele gelo que você coloca no suco lá no restaurante, que você faz a caipirinha, que você coloca em outras bebidas, cuidado. Prestem atenção se os alimentos estão bem cozidos, fritos ou assados. Evite alimentos crus, pessoal, como por exemplo ostras, toma cuidado, peixe cru, isso é muito perigoso, tá? E lave muito bem as frutas e vegetais. Por quê? Porque elas podem estar em contato ali com fezes ou com água contaminada e podem te contaminar facilmente. Cuidado com praias e áreas consideradas impróprias para banho, porque pode ter ali o esgoto desaguando nessas praias, por isso que elas são consideradas impróprias, e mantenha uma boa higiene, principalmente em locais de grande circulação de pessoas. Então, pessoal, quem cuida aqui de restaurante, quem cuida de banheiros públicos, quem cuida de banheiros de shopping, limpem bem esses locais, desinfetem bem, para vocês ajudarem a gente segurar a propagação desse vírus. E para profissionais de saúde, mantenham sempre a higiene e a proteção, pessoal, porque somente agora, nessa época, muita gente tem ido ao pronto-socorro infectado, seja com norovírus ou com outros vírus, e se a gente não tiver boa higiene, além da gente se contaminar, a gente contamina os outros pacientes, as outras pessoas. E para fechar, pessoal, como é o tratamento? O tratamento ele é focado nos sintomas. Então, não existe nenhum medicamento específico para combater o norovírus, nenhum antiviral. E antibiótico, eles não são eficazes, porque o antibiótico combate bactéria e não combate vírus, como assim a gente fazia no Covid. A primeira medida que o paciente que está com norovírus tem que ter é repouso, pessoal. Evitar esforço físico, tentar se alimentar direitinho, beber bastante líquido. Isso é essencial para a gente facilitar a recuperação dos pacientes. E os medicamentos que a gente tem para esses pacientes, a gente chama de sintomático, para tirar os sintomas. Como, por exemplo, antitérmicos para diminuir a febre, analgésicos para tirar a dor, outros remédios que podem tirar a vontade de vomitar, antinauseosos. Então, isso daí pode ser usado sim. Mas a principal ação para combate e tratamento dessa doença é hidratação.
E principalmente a hidratação por via oral, por boca, que vai ser essencial para a gente repor os líquidos e os eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, que são perdidos no vômito e na diarreia. Na maioria das vezes, o soro na veia não vai ser necessário, pessoal, mas cada caso tem que ser avaliado em separado, porque às vezes alguns pacientes, por ter muito vômito, ter muita diarreia, não conseguem beber líquido porque ficam nauseados, ou não conseguem, só com líquido para a boca, repor todo o líquido que está perdendo. E assim, como que a gente faz a hidratação em casa, pessoal? O ideal é que a gente use soluções de reidratação oral. Elas são disponíveis em farmácias e em postos de saúde também. Elas são, basicamente, você compra ou pronto em garrafinha, ou você compra um saquinho que você dissolve mais ou menos em 1 litro ou 1 litro e meio, né? 1.000 a 1.500 ml. Isso depende de cada fabricante, então presta atenção ali na embalagem, e você vai tomando durante o dia. E qual que é o recomendado? Além de você ir tomando durante o dia, cada paciente tem uma indicação, tá? Caso você tenha um vômito ou uma diarreia ali no momento, é importante você tentar tomar depois desse episódio 150, 200 ml logo após para tentar fazer uma reposição ali do que foi perdido. E se você tem problemas cardíacos, se você é mais idoso, se é uma criancinha, às vezes pode ser necessário uma reposição de soro pela veia e isso é importante, na dúvida, procurar ajuda médica, por favor, pessoal. Portanto, o norovírus, embora geralmente cause sintomas leves, ele é muito contagioso e pode causar complicações graves nesses grupos que são mais vulneráveis. A hidratação adequada e as medidas de prevenção, principalmente, elas vão ser importantíssimas para a gente conseguir reduzir a disseminação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Compartilhem nos grupos de WhatsApp. Apresente para as pessoas aprenderem sobre o que eu estou contando aqui para vocês. Pessoal, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam lá no Instagram. Se cuidem. Até a próxima.